Boa noite. Vamos de novo que a gente consegue. Boa noite. Ó, viu como é que melhorou? Se a gente empolga, o negócio dá certo. Boa noite, gente. Um prazer, uma satisfação recebê-los e recebê-las. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nosso primeiro bate-papo do ano, que eu estou aqui com vocês. Então, vamos papear muito hoje. Vamos trocar muitas ideias interessantes. Primeiro, vamos fazer a nossa oração, para a gente começar, pedindo as bênçãos do alto para isso. Nós voltamos os nossos olhos para dentro, para o ser divino que existe dentro de nós, pedindo que essa inspiração nos conduza ao caminho do aprendizado, ao caminho de colocar em ação tudo aquilo que ouvimos, entendemos, internalizamos. Aí sim nós podemos trazer para a ação e que essa ação nos leve sempre ao caminho do bem, que nos leve sempre ao caminho da transformação, para que possamos ser cada vez melhores nessa caminhada de evolução e que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós e que assim seja. Vamos papear hoje então? Como sempre, eu comento com vocês que esse é um livro ótimo para a gente usar em diversas frentes da nossa vida. É um livro muito usado nas nossas palestras, mas é um livro excelente também para ser usado, por exemplo, no nosso culto no lar. Ele tem mensagens muito curtinhas, de fácil entendimento. O Emmanuel quer trazer justamente isso, esse colocar em prática dos ensinamentos de Jesus. Então é um livro excelente para a gente utilizar no culto. É um livro ótimo para a gente ler antes de dormir, nos preparando para o sono, nos colocando mais protegidos e mais conectados com a espiritualidade, no momento em que a gente vai dormir. Então, é um livro que a gente pode utilizar em vários momentos. Eu estou meio aflita hoje, estou meio angustiada. Abre ao acaso, lê aquela lição, tenta trazê-lo para aquela aflição, para aquele momento. Presenteie alguém que está passando por um momento difícil ou que precisa de mensagens pequenas e inteligentes para poder sair de momentos difíceis. Então, eu sempre recomendo esse livro. Hoje nós vamos falar do capítulo 57, que o título dele é Não Te Afastes. De onde sai esse título? Sai da última frase da oração do Pai Nosso. Como é que a gente encerra o Pai Nosso? Mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Emmanuel pegou essa frasezinha. Por que ele pegou só essa frase do Pai Nosso e não o Pai Nosso inteiro? Porque nós temos a tendência de fazer confusão com essa frase, de interpretá-la de uma maneira que não é exatamente o que Jesus quis nos dizer com ela. Então, Emmanuel começa a nos explicar sobre isso, dizendo para nós que a superfície do mundo é a grande escola dos espíritos encarnados. Ponto. Ele não diz que é uma escola opcional, ele não diz que é uma escola só para alguns e para outros não. Ele não diz que é uma escola só para os burrinhos e para os inteligentes, não é aqui. Não. A Terra, o planeta Terra, é um lugar específico de aprendizado. E muito importante de aprendizado. Ele diz que aqui é a nossa escola, é onde a gente aprende, é onde a gente coloca em prática, é onde a gente repara, conserta, aprende de novo e tenta outra vez. Aí ele diz que é impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Eu adorei essa frase do
do Emmanuel. Como é que eu vou aprender algo? Primeira coisa que eu faço, eu escuto sobre aquilo. Nossa, disseram que dirigir um carro é bom. Escutei só sobre aquilo. Aí eu vou lá e pego um manualzinho da autoescola e leio sobre ele. Eu busco entender como é dirigir um carro. Só isso me capacita para eu dirigir um carro? Não. Eu vou ter que sentar no banquinho e fazer. Eu vou ter que colocar aquela lição em prática. Assim é na vida. Eu não consigo aprender nada se eu fujo do exercício dessa lição. Eu não consigo me tornar bom só lendo sobre a bondade. Eu não consigo me tornar um ser humano melhor só lendo sobre um ser humano melhor. Se fosse assim, a gente tem aí livros maravilhosos que contam sobre personalidades maravilhosas. Quem dera a gente só lesse e se tornasse melhor, né? Não, a gente lê o livro e quer fazer. E quer ser como aquela pessoa. E quer colocar em prática aquilo que aquela pessoa fez, aquilo que ela exercitou. Isso é o que ele quer dizer com não dá para fugir da lição. É eu ouvir sobre aquilo, entender, compreender, internalizar, porque internalizar vai muito além de compreender. Internalizar é aquilo fazer sentido para mim. É aquilo estar no meu dia a dia como algo coerente. Faz sentido, nossa, mas e em que momento da minha vida eu posso usar isso? Aí ele diz, só sabe quem aprende. O que é que a gente fala sobre o estudo acadêmico? Eu estudo e eu vou adquirir conhecimento. Aí eu digo, nossa, aquela pessoa é muito sábia, porque ela estudou muito. Sabedoria a gente só adquire quando a gente internaliza o conhecimento. E internalizar o conhecimento é ele fazer tanto sentido para mim que eu não consigo fazer diferente. Porque muitas vezes eu adquiro o conhecimento, mas não o exercito. Muitos de nós adquirimos o conhecimento, mas ainda não conseguimos colocá-lo em prática. E não tem nada de criminoso nisso. É o nosso processo de evolução. É como a gente caminha mesmo. Primeiro, eu aprendo. Nossa, mas isso é muito custoso de fazer, né? Não dou conta não. Nem dou conta não. Isso é para almas evoluídas que nem o Paulo. Paulo dá conta de fazer. Eu não dou não. Sou uma criatura pecadora. Fecha o olho. Pois é, minha luz. Olha aí, que coisa mais terrível. A partir do momento em que eu começo a querer parecer um pouquinho com Paulo, eu começo a repetir as coisas que o Paulo faz. Eu vou tentar ser mais gentil, mais educada, mais amorosa. Eu vou tentar exercitar no meu dia a dia aquelas coisas que eu vejo no outro e que para mim são motivo de admiração. Eu começo a experimentar. Eu ainda não me transformei. Eu estou experimentando. Até um belo dia em que eu sou tentada, em que me chegam provas que vão exigir de mim aquele comportamento como algo concreto, real, patente da minha personalidade. E se naquele momento eu consigo exercitar, eu internalizei. Aí eu olho para trás e falo, não é que deu certo? Olha aí, consegui fazer. Quer um exemplo assim, bem do dia a dia?
Você chega no trabalho todo santo dia, faz as mesmas coisas, e nesse exercício diário, as pessoas que convivem com você, tem lá um colega de trabalho que é uma bênção de Deus, aquele assim que foi enviado, né, diretamente por Deus, e todo dia ele faz algo que te incomoda. E você percebe, inclusive, que essa pessoa faz isso porque ela sabe que te incomoda, porque ela já te conhece. Então, ela faz todo dia. E todos os dias você se incomoda, e todos os dias você se chateia, e todos os dias você briga, e todos os dias você discute, e todos os dias você diz para essa pessoa: você sabe que eu não gosto, e você faz. Isso é um absurdo. Até um dia que eu começo a observar as pessoas ao meu redor e percebo que algumas delas se chateiam, mas não falam. Pelo contrário, elas relevam. Elas olham para aquilo e seguem a sua vida. Colega de trabalho também. Tem aquele colega de trabalho que você olha e fala: gente, mas ele não se chateia com nada. Não é possível um negócio desse. Aí você vai lá conversar com ele. E o que ele te diz? Não, realmente, não é legal o que aquele cara faz, o que aquela mulher faz, o que aquela pessoa está fazendo, não é legal mesmo. Mas ela está disponível para mudar? Não, isso é óbvio que ela não está. Pois é. Por que eu vou me desgastar com ela? Por que eu vou perder o meu tempo tentando consertar ela? Por que eu vou diminuir, gastar a minha paz olhando para o que aquela pessoa faz com atribulação dentro de mim? Então, não. Eu simplesmente não permito que o que ela faz me atinja, me alcance. E eu escuto aquilo e falo: nu, né? Chique demais da conta. Mas isso deve ser difícil demais de fazer. Mas eu começo a tentar. Amanhã eu falo menos, semana que vem eu falo menos ainda. E eu percebo que eu estou melhor. Eu percebo que eu estou me modificando, que a outra pessoa continua fazendo exatamente a mesma coisa, mas que eu estou me modificando, que eu estou diferente. Que eu passo por aquela pessoa, olho nela e falo: tô nem aí para você. E sigo o meu caminho. E começa a fazer sentido para mim o que aquele outro colega de trabalho me contou sobre a paz dele, que eu estou desperdiçando. Que eu estou desperdiçando as minhas virtudes com quem não está disponível para compartilhar delas. E aí eu começo a internalizar. Até o dia que aquele colega de trabalho, abençoado de Deus, vira para mim e fala assim: o que foi que agora você não briga comigo mais? Uai, era para brigar? Uai, eu continuo te provocando e você não faz nada? Uai, menino, não perde seu tempo com isso não. Vai fazer outra coisa que te deixa feliz. Não perde seu tempo mais não, eu já estou em outra eu já estou em outro ciclo. Eu estou em outra frequência. E realmente a ciência diz para nós que quando a gente consegue fazer isso, nós estamos em outra frequência de energia. Que nós estamos alcançando uma estabilidade energética que nos afasta desse tipo de frequência, que é baixa, que é curta, que é instável demais. Então, quando eu consigo alcançar isso, eu consigo saber, eu não só aprendi, eu adquiri a sabedoria, eu agora sei, agora faz parte de mim, eu não preciso mais ensaiar para não brigar com meu colega de trabalho. Eu agora chego e falo: bom dia, bom, e vou para minha sala.
sem me preocupar se ele vai responder para mim que sim, que não, se ele vai me provocar, se ele vai fazer alguma coisa. Isso nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Primeiro eu tenho que experimentar. Como é que é eu experimentar conviver com um parente difícil? Primeiro eu tenho que experimentar outras formas de conviver com esse parente difícil. Deixa eu tentar outras coisas. Já tentei brigar, já tentei xingar, já tentei podar a árvore genealógica, já tentei chutar ele porta fora, nada funcionou. Vamos tentar outra coisa? Vamos tentar, principalmente, olhar com sabedoria para essa pessoa? Não é relevar, não é desculpar o erro do outro, não é fechar os olhos, não é ser conivente, nada disso. É olhar para o outro e falar, é o outro, não sou eu. Pertence ao outro, não pertence a mim. É disso que Emmanuel fala, é disso que ele quer que a gente enxergue quando a gente acha que o pessoal aqui na Terra é todo mundo meu inimigo, que eu vou reencarnar aqui e todo mundo está contra a minha evolução. Ou povo, é o famoso meme, né? Eu quero amar o próximo, o problema é o próximo. Né? Então, como é que eu faço para amar o próximo se o problema é o próximo? Eu que olho dessa forma, eu começo a entender que as pessoas que estão convivendo comigo, elas estão contra mim. Porque o tempo todo elas me testam, elas me provam. Elas colocam em xeque os meus valores, as minhas verdades, os meus sentimentos, as minhas ações. Como assim? E eu começo a enxergar essas pessoas como inimigos. Eu deixo de entendê-las como ferramentas do meu crescimento. Aquele colega de trabalho chato, o parente difícil, nada mais são do que ferramentas para a minha evolução. Eu só vou melhorar se eu tiver um parente chato. Cuidado se você não tiver nenhum parente chato, pode ser você, viu? Cuidado. Mas, se eu tenho, ótimo, porque eu tenho que aprender a conviver com ele. Por mais chato que seja. O colega de trabalho difícil, menino de Deus, vou ter que aprender a conviver com ele. Para eu melhorar, não para ele. Eu estou usando isso como ferramenta. Eu estou enxergando espinhos aonde a flor está desabrochando? Não, eu estou enxergando a flor. Só que eu já aprendi, porque eu já me machuquei algumas vezes, que eu tenho que pegar a flor devagarzinho. Se eu meter a mão nela, eu vou furar a mão. Então eu vou relevar os erros do outro? Não. Eu vou olhar para a sombra e a luz do outro. Porque eu sou feita de sombra e luz. Eu também tenho os meus espinhos. Sou uma flor de candura, mas um espinhenta que é uma bênção de Deus. Então, sim, todos nós precisamos desse cuidado. Mas enxergar sempre o bem. O bem que eu posso fazer ao outro e, principalmente, o bem que eu posso fazer a mim mesma. Porque quando eu consigo lidar com a flor que é cheia de espinhos, eu já aprendi como respeitar o outro como o outro é. Deixando ao outro a escolha de querer mudar. Deixando ao outro a oportunidade de querer mudar. Porque isso é escolha. O outro só muda se ele quiser. Eu só mudo se eu quiser. Por mais que você chute a minha canela, eu só vou mudar se eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E quando é principalmente o momento em que a gente
muda quando o outro nos incomoda. Esse é o melhor momento para mudança. É quando o outro me incomoda. Por quê? Porque eu me vejo no outro. E eu preciso transformar em mim aquilo que me incomoda no outro. Eu preciso buscar a transformação em mim daquilo que está me incomodando no outro. Aí o Emmanuel diz que nós nos defendemos contra os homens como se estes não lhe fossem irmãos no caminho de evolução. Todos somos irmãos. Todos. Aquele doidinho que te fecha no trânsito de manhã é seu irmão. O parente que você quer contratar um jardineiro para cortar a árvore genealógica é seu irmão. A família que veio para você, que veio para mim como provação, é seu irmão. A pessoa que você encontra na rua pedindo, implorando por ajuda, é seu irmão. É meu irmão. E se nós conseguimos olhar com esse olhar, nós conseguimos lidar com a flor que tem espinhos. Porque o outro vai ter as suas sombras, assim como eu tenho as minhas. O outro terá as suas virtudes, assim como eu tenho as minhas. Se você pega para analisar um psicopata, que a gente pega como suprassumo do adoecimento psíquico, ainda assim, ele terá um objeto de afeto. Ele terá alguém por quem ele nutre verdadeiro e sincero afeto, respeito, carinho, devoção. Aquela pessoa que a ciência diz que é desprovida totalmente de sentimentos, hoje a própria ciência diz, não, ela tem. É que ela dedica esse sentimento a uma pessoa apenas. Então, se ela tem sentimentos, eu também tenho. O doidão que me inferniza a vida também tem. Todos nós temos. Precisamos desenvolvê-los uns com os outros. Muitos de vocês já escutaram aqui a minha historinha do monge que foi meditar lá no alto da montanha, né? Quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. Quem ouviu, decora. Porque eu sempre conto ela, porque eu acho ela brilhante. O monge queria estudar sobre a paciência e ele catou todos os seus manuscritos e foi para o alto de uma montanha, se isolou e ficou lá por 2 anos estudando sobre a paciência. Todos os escritos que existiam no mundo, ele conseguiu e ele levou para estudar sobre a paciência, porque ele queria entender sobre a paciência, para que ele pudesse ensinar sobre a paciência. Um belo dia, um forasteiro passou pela cidade e descobriu, ficou sabendo dessa história. Enxerido só. Subiu a montanha, foi lá. Vou lá conversar com ele, eu quero saber, sou curioso, quero saber, vou lá. Subiu a montanha, chegou lá, encontrou ele. 2 anos que ele não falava com ninguém, adorou, né? Chega o forasteiro, como é que vai? Tudo bem? Bem. Você está fazendo o quê? Estudando sobre a paciência. Por quê? O monge se sentiu, né? A batatinha do McDonald's. E discorreu para ele sobre paciência por 1 hora inteira. Quando ele acabou de falar, o forasteiro perguntou, mas por quê? Isso tudo. Aí ele aprofundou, ele pensou, não, esse aí é um bom aluno, olha que maravilha, vou poder gastar todo o meu conhecimento com ele. E discorreu mais 1 hora sobre paciência. E o forasteiro balançando a cabecinha. Quando ele acabou, ele perguntou, mas por quê? E ele foi encurtando nossas explicações. E ele foi encurtando. Lá pelo 8º ou 9º porquê, ele se levanta muito bravo e falou, você sai lá, sabe de Deus de onde, sobe aqui para interromper a minha meditação, o meu estudo, todo o conhecimento que eu estou amealhando nesses 2 anos, e você vem aqui em meia hora de conversa e quer saber tudo, e esse tanto de porquê.
E ele falou mais uns 10 minutos, espumando no cantinho da boca. A hora que ele acabou, o forasteiro se levantou e falou: agora eu entendi. Obrigado. Virou as costas, desceu, foi embora. O monge recolheu todos os seus manuscritos, desceu, voltou para o mosteiro, chegando lá, todo mundo aflito, né? Querendo saber o que ele aprendeu. Ele reuniu todos os monges. E aí um monge perguntou para ele: o que você aprendeu nesses 2 anos? Conte para a gente. E ele disse: nada. Por quê? Porque ele descobriu que paciência só podia ser aprendida convivendo com o outro. Não era sozinho. É fácil ter paciência sozinho. É fácil eu dizer que eu amo a minha família quando eles estão lá no Rio Grande do Sul, quando eles estão lá em Rondônia. E eu olho as fotos e falo: oh, mas família boa. Mas reúne no Natal para você ver. Menino de Deus, é peru voando. É farofa esparramado no meio da garagem, que é uma bênção. Por quê? Porque eu não consegui aprender ainda sobre a danada da paciência, exercitando ela. Pega um menino para você ver. 3, 4, 5 anos. 45 porquês em 10 segundos. Você tem que aprender sobre paciência. Porque ele quer saber. E ele não quer uma aula de ciência. Ele quer coerência na sua resposta. Só isso. Só isso. Mais nada. Ele quer entender por que aquilo faz sentido para você. Mais nada. E nós complicamos para nós essa convivência acreditando que ela é danosa, que ela é perniciosa. Porque eu afasto de mim os aprendizados. Eu afasto de mim aquilo que eu preciso viver diuturnamente, que a oração do Pai Nosso pede que eu faça. Eu digo na oração para Deus afastar de mim todo o mal. O que eu entendo? Aí por isso que eu falei lá do título da lição, que o Emmanuel sugeriu. Eu entendo que Deus tem que afastar de mim toda a tentação do mal. Não pode ninguém mal chegar perto de mim, não pode ninguém chato chegar perto de mim, não pode ninguém enjoado chegar perto de mim. Porque é isso que eu estou pedindo todo dia no Pai Nosso, uai. E não. Emmanuel nos alerta que eu peço que o mal se afaste de mim, eu sendo mal, eu praticando mal, eu sendo a pessoa má, eu sendo parente chato, eu sendo colega de trabalho chato. É isso que ele sugere para nós, que a gente se afaste do mal que nós cultivamos, não que o outro cultiva. Porque se eu for andar na rua, eu vou ver o mal acontecendo. Eu vou ver o mal sendo vivido o tempo todo, sendo exercitado o tempo todo. Eu venho para uma religião, seja o espiritismo, o catolicismo, o evangélico, o umbandista, o esotérico, eu sigo esses preceitos religiosos acreditando que eles me afastarão do mal, o mal externo, acreditando que eu estarei imune a esse mal externo. E o mal interno? E o mal que eu construo? Ai, Patrícia, mas você é horrorosa. Eu sou uma pessoa iluminada. Querubim, auréola brilhante na cabeça. E aquela pessoa que entra dentro do elevador e você faz de conta que está no celular para não falar bom dia? E o porteiro do seu prédio, que vem todo solícito. Bom dia, dona Patrícia. Bom dia.
toda sem educação, como se eu fosse a pessoa mais ocupada da face da terra. E aqui eu chego para trabalhar com meus jalequinhos voaçantes, jurando que eu sou uma barata voadora. E a pessoa chega toda humilde para me perguntar uma coisa, o que é ignorância suprema? Como se o jalequinho me colocasse detentora do maior e poder absoluto do conhecimento. Esse é o mal que eu construo, que está nas mínimas coisas. Está no sorriso que eu deixo de dar para alguém. Está no olhar generoso e bondoso que eu ofereço para alguém. Está no julgamento que eu calo sobre o outro. Está no bem que eu faço. Está na bondade que eu distribuo ao meu redor. Está no trabalho que eu quero fazer para ajudar outras pessoas, seja ele qual for. Isso é sair desse isolamento que eu acredito que a religião pode me colocar e ir para o campo de batalha e falar, peraí, vamos transformar isso? O nosso trânsito é uma bênção, né? Quem que está no trânsito? Nós. Nozes. Então, quem faz do trânsito uma bênção? Nós. Então, quem pode melhorar o trânsito? Nós. Eu posso. Patrícia, mas não adianta nada se eu estou fazendo certo e o Luiz Cláudio está fazendo errado, porque é uma topeira. Eu faço. Eu faço. Eu não estou preocupada se o Luiz Cláudio está fazendo ou se não está, se ele está certo, se ele está errado. Eu faço. Eu. Impreco com as pessoas que estão fazendo errado, posso até dar uma imprecadinha. Eu brinco com Deus e falo, também não existe santidade e acesso também não. Eu vou daqui lá resmungando. Mas com os vidros fechados, baixinho, para ninguém ouvir. Né? Por quê? Porque eu tenho as minhas sombras. Em algum momento eu estou fazendo algo errado, está prejudicando o outro também. Porque eu estou em construção. Eu estou aqui, lá no campo de batalha, tentando transformar sombra em luz. A minha sombra em luz, não a do outro. A minha. Se cada um de nós sairmos daqui com esse propósito de sermos motoristas melhores, com certeza, olha o tanto de motorista bom que nós vamos ter aqui. Mas 100% melhores, não é? 20%. Só que eu já saio daqui 100%? Não! Ainda vai dar uma escorregada de vez em quando, sim. Porque nós estamos internalizando ainda. Nós não somos o aluno que já terminou e que já jubilou e que já pegou o diploma e que já tirou foto e botou no Instagram. Não! Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou caminhando com Jesus e pedindo para Ele, vamos comigo? Porque eu descobri que se eu for sozinha, o negócio vai dar ruim. Porque eu ainda não sou boa nisso. Vamos comigo? Eu falo muito sobre fé ser algo muito particular. A minha fé é diferente da de cada uma de vocês. Porque a minha é especial? Não, porque ela é minha. E a de vocês é de cada um de vocês. Fé é um negócio muito especial. E para mim, o pilar da fé é eu ter um papo muito próximo com Deus. E eu gosto muito de rezar no carro. Então, quando eu vou para algum lugar, eu já falo, Deus, senta aqui para mim, faça, bota o cinto. Nós vamos conversar. Olha, o treino está fácil. Não. O senhor não entendeu? Que eu não estou dando conta? Que está difícil? Que nós precisamos dar uma maneirada? Ajuda aí, uai. A minha conversa com ele é da forma como o meu coração quer dizer para ele, não adianta nada eu arranjar um vós, foi a luz. Não.
Eu falo com ele na minha linguagem. Tá difícil. O trem tá feio, o trem tá danado, eu não tô dando conta, já tropecei uns 435 vezes, a ponta do dedo já arrancou. Dá para maneirar? Depois nós voltamos nela de novo? Prometo. Bota aí que eu assino embaixo. Mas agora, nesse momento, eu não estou dando conta. Tá difícil. Quero sentar, quero chorar, quero dar birra. Daqui 5 minutos eu levanto. Mas nesse exato momento, eu ainda estou pelejando para aprender. Isso é eu pedir para ele me acompanhar nessa autotransformação, sabendo que eu estou a serviço dele, que eu estou aqui para espalhar o bem que ele ensinou e que esse primeiro ensinamento vem para mim, que eu vou ser aquela que vai aprender primeiro, antes de todo mundo. E hoje, a nossa meditação vai nessa linha de pensamento. Nós vamos apagar uma luzinha. Muito bem. Nós vamos, quem quiser olhar aqui para essa imagem, é uma água muito límpida, um dia muito claro. Então, de cara, essa imagem nos passa uma sensação de tranquilidade. Quem se sentir à vontade, fecha os olhinhos, deixa só as perninhas para trás, porque daqui a pouco os médiuns vão nos ajudar no passe. Mas fechem os olhos e nós vamos nos transportar para a beiradinha dessa água. Nós vamos colocar os pés nela. Nós estamos sem sapatos e nós sentimos colocar os pés dentro da água. O vento passa por nós. Eu respiro profundamente, talvez pela primeira vez, sem pressa. Respire, deixe o seu corpo sentir a sua respiração. Ofereça a sua respiração a ele como um presente. E com os pezinhos na água, o primeiro pensamento que te vem à mente é: quem eu quero ser? Quem é a pessoa que eu quero ser daqui para frente? Como eu quero mudar? Como eu quero me transformar? Olhe com sinceridade para as suas sombras. Mas também olhe com carinho para elas. Elas fazem parte de quem eu sou, de quem você é. Diga para você mesmo: eu sou feito, eu sou feita de luz e sombra. E eu acolho esses meus dois lados. Eu respeito as sombras que me trouxeram até aqui. E eu respeito a luz que eu estou construindo em mim. Eu quero ser essa luz. Ela está em construção dentro de mim. Você sente sair pela planta dos seus pés dentro da água, como se você estivesse esvaziando, um líquido saindo pela planta dos seus pés e entrando na água. E esse líquido representa toda a dor, sofrimento,
peso que você carregou até aqui. Representa a doença, os sentimentos ruins, as mágoas, os ressentimentos, a raiva, a falta de fé. Tudo isso vai saindo pela planta dos seus pés e se misturando com a água, que pode ser que fique um pouquinho turva, mas é rápido. Logo, ela volta a ser cristalina, mostrando que tudo isso é pequeno diante da grandeza da sua vontade. O que prevalece nesse momento é a sua vontade. A sua vontade de ser melhor, a sua vontade de crescer, de se curar, de se tornar alguém diferente. Você vê refletida na água a sua imagem. Mas ela é diferente, ela não é exatamente igual a quem você é hoje. Porque nesse reflexo da água, você está vendo quem você será. O seu projeto. Aquele que você deseja ser. E olhando para a água, você se sente motivado a alcançar essa pessoa que você almeja. Uma pessoa melhor para você mesmo. Uma pessoa maior para você mesmo. E uma pessoa profundamente amorosa para você mesmo, em primeiro lugar. Confie nesse seu desejo, nessa sua intenção de transformação. Acredite nela. Você não está sozinho. Sentado ao seu lado, nessa pedra, com os pés dentro da água, está o seu anjo da guarda. Aquele que se comprometeu, ou aquela, a vir com você nessa encarnação e juntos vocês construírem algo melhor. A primeira pessoa com quem você pode contar é com ele ou com ela. Confie. Ouça quando você pedir os conselhos. Esteja aberto, esteja aberta, esteja disponível a ouvir. Quando a voz do coração desse anjo protetor ressoar no seu coração. Confie que há um propósito para você. Confie que há um desejo sincero para que as coisas se modifiquem na sua vida. Confie que Deus está olhando por você. Confie que o olhar de Deus sempre estará sobre você, abençoando os seus projetos, acolhendo as suas sombras, potencializando a sua luz. Confie. Nesse momento se sinta preenchido, preenchida por esse novo desejo.
O seu caminho nesse momento se faz pela sua fé. Fé em você mesmo. Fé na pessoa que você quer se tornar. Nós vamos nos levantando ali da água, não sem antes pegar um pouco dela, lavar o rosto. E vamos voltando para cá, renovados, renovadas, firmes no nosso desejo. Assim como aquelas águas nos limparam, as águas que vão ser servidas a todos nós foram banhadas com o tratamento para cada um de nós. O seu copinho é seu. Ele tem o remédio para você. Confie nisso. Os nomes que estão ali nos livros de vibração também recebem o banho dessa água de cura, o banho dessa limpeza de renovação e transformação. Os nomes que me vêm à cabeça agora e que eu não coloquei lá nos cadernos, também recebem. Os meus entes queridos, os meus parentes difíceis, os meus colegas de trabalho difíceis, todos recebem nesse momento. E cada um de nós, nesse momento, é luz. Profunda, forte, intensa, luz. E juntos, confirmando e confiando nessa luz, nós vamos fazer a prece que deu motivo a essa lição do Emmanuel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com o seu manto de amor e luz, nos levando em paz para casa. E que assim seja.